não pode ser outro o Messias. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade ao nosso devocional no livro de Atos dos Apóstolos. Agora no capítulo 17, os versículos de 1 ao 9. Mas antes de o ler, porque eu lerei apenas um versículo, gostaria de convidar você a estar conosco no canal. Serão sempre bem-vindos, pois juntos estudamos a palavra de Deus, na qual ela diz: explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. A distância média entre estas cidades do texto era de 50 quilômetros mais ou menos umas das outras. Isso dá a entender do quanto eles caminhavam para levar a palavra de boas novas de salvação e viviam glorificando a Deus cada vez que sofriam perseguições dos malignos que tentavam ir contra a vida deles. Eles sempre iniciavam nas sinagogas, dando primeiramente oportunidade aos judeus e depois aos gentios. É bom notar que a pregação de Paulo por essas 3 semanas foi expositiva, ao que parece, pois ele fincava estabelecer a partir do Antigo Testamento o Messias profetizado, que também deveria sofrer, morrer e ressuscitar, e que este Messias não poderia ser outro senão Jesus de Nazaré. A maioria dos que aceitam a pregação de Paulo eram gentios, mas existiam alguns poucos dos da casa de Abraão. Já os judeus invejosos achavam que a influência de Paulo estava prejudicando eles de alguma forma. Então, pegaram pessoas ociosas no mercado para incitar a ira contra ele, os Silas e os demais que estavam juntos. Mas, para Paulo, não havia outro nome a falar, senão sobre Jesus. Como não conseguiram achar Paulo e Silas, trouxeram Jason ou Jazão, às vezes usado como uma forma grega da palavra Josué, em que me parece também ser um dos parentes de Paulo, conforme Romanos, no capítulo 16, versículo 21. É bom entendermos que também os judeus cristãos dessa época eram mal vistos pelos romanos e que Paulo estava pregando o reino espiritual de Deus, e os malignos distorceram a mensagem, dizendo aos tais romanos que ele pregava oposição política a Roma e a César. Contudo, Paulo não deixa de falar do nome de Jesus, pois não há outro. Enfim, irmãos e irmãs, Paulo queria explicar a todos que não pode ser outro nome o Messias. Corajosamente ele ia sempre às sinagogas pregar sobre o Cristo, primeiro aos judeus, depois aos gentios, aqueles que eram simpatizantes das Escrituras. Paulo levava as boas novas de salvação sem temor do homem e com muita intrepidez, estudado pelo Espírito do Senhor, e sempre viam muitas almas a Jesus. Que possamos entender que não há outro nome a ser o Messias. Até hoje os judeus e muçulmanos esperam um Cristo, o Messias. Mas nós sabemos que não pode ser outro esse ungido de Deus, a não ser a Jesus Cristo, o Nazareno. E por isso, irmãos e irmãs, devemos ser intrépidos, incansável no temor a Deus e levar
palavra de Jesus a todos, sem pensar no que os outros irão contra nós, mas na certeza que Deus irá trazer novas almas à igreja, a noiva de Cristo, e incansavelmente preguemos essa palavra de salvação, pois ainda há muitos que estão sendo enganados e ouvindo a voz do mundo. Ainda há muitos dormentes, com a TV, mídias sociais em geral. Estão sendo iludidos pela mentira de certas programações, e só quem verdadeiramente está em Jesus consegue acordar e ver o mal inserido na maioria dessas programações. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos falar das boas novas de salvação a todos em Cristo. Assim, eles, alinhado à Bíblia, irão ver a verdade que está por trás desse mundo maligno. E oremos por esses que estão dormentes, para que eles ouçam a voz do Espírito Santo e não a voz do mundo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de sabermos que não há outro nome, exceto o Teu, na qual nós chegamos a Deus, nosso Pai e Todo-Poderoso. Deus, obrigado por esse momento, na qual quero entregar meus irmãos e minhas irmãs agora que estão nos ouvindo em Tuas mãos. Que eles, ó Deus, sejam assim como Paulo e Silas, que mostre para as pessoas que estão ao seu redor que não há outro Messias, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, só em Jesus Cristo. E que eles, ó Deus, sejam espertos usando a Tua palavra mesmo para pregar às pessoas. Que eles, ó Deus, usam ali os textos bíblicos de forma que eles têm esse conhecimento. E os outros que não conhecem nada de Deus, de Messias, de Cristo, irão ficar apreciados, agraciados com a Tua palavra, porque é algo novo para muitos, porque esse mundo está enganando eles, e eles não têm tempo para orar, não têm tempo para ler a Tua palavra. Muitas vezes eles deixam a Bíblia aberta na sua casa, como um baluarte, não como aquilo que ele deva seguir verdadeiramente. Então, Pai, usa, Deus, os irmãos e as irmãs para acordar essas pessoas que estão dormindo, e que aquele irmão ou irmã que está se acordando, está, ó Deus, ouvindo essa mensagem, porque alguém que o ama, que a ama, enviou esse link para essa pessoa poder ouvir a Tua palavra. Que eles acordem que Jesus é o Messias e não há outro nome. Ó Pai, chega, Deus, a cada coração que o Senhor agora quer enviar dessa palavra para as pessoas, eles vejam o Senhor, o Cristo, Jesus, o Messias, não há outro nome. Assim é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.